Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o vídeo de hoje ele é com um tom um pouquinho mais sério. Vamos conversar sobre tudo que tá acontecendo no São Paulo Futebol Clube. Mas eu já aviso vocês que é com um tom um pouco mais sério sobre o que tá rolando com o São Paulo, com o Rogério. São Paulo acaba de vir uma vitória legal em cima da Portuguesa. Vamos conversar sobre tudo aqui nesse vídeo. Galera, compartilhem esse vídeo, quem vocês quiserem compartilhar tudo que rola no nosso tricolor, né? O canal aqui coletivo do Tidico. E galera, assim que a gente chegar na marca de 50 mil inscritos, eu vou sortear 2 camisas oficiais do São Paulo. Para participar do sorteio, basta se inscrever. Se inscreve aí e ative o sino que você já estará participando do sorteio de 2 camisas oficiais do São Paulo assim que a gente chegar na marca de 50 mil inscritos. E deixa o like, galera. Deixa o like no vídeo para dar aquela moral, né? Gente, esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, é isso mesmo, simplesmente o melhor aplicativo de futebol que tem. Você baixa ele gratuitamente pelo primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado. A OneFootball está disponível para Android e iOS e você tica seu time do coração. No nosso caso, São Paulo Futebol Clube, ou você pode ticar qualquer outro clube e receber todas as últimas informações, últimas notícias, minuto a minuto dos jogos. É muito legal. Uma interface simplesmente maravilhosa da OneFootball. Você acompanha o mercado de transferência não só do São Paulo, aqui do Brasil, mas lá da Europa também. A OneFootball faz toda a cobertura, te dá todas as últimas notícias, as últimas informações, te notifica tudo aí no seu celular. E na OneFootball também você acompanha a transmissão de todos os jogos da Bundesliga gratuitamente. É só baixar e você acompanha todos os jogos do Campeonato Alemão, a Bundesliga, aí no seu celular pela OneFootball. Tá esperando o quê? Vai agora no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado e baixe gratuitamente a OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que tem, disponível para Android e iOS. Valeu, OneFootball! Galera, o São Paulo acabou de ganhar da Portuguesa no Morumbi, uma vitória muito boa, muito legal, né? Fiquei feliz, mas nós não podemos esquecer que é a Portuguesa. Para mim, isso é claro que é importante. Uma vitória dessa dá moral. Uma vitória dessa, eu sempre falo aqui, era a obrigação do São Paulo ganhar. Tem que usar dessa pré-temporada para essa pré-temporada do Rogério Ceni, né? Pra isso mesmo, pra você ir construindo o time, pra você ir ganhando entrosamento. Não sei como é que o Ceni trabalha entrosamento, porque ele faz rodízio, mas é pra isso mesmo que serve. E é uma coisa que eu tô falando, não é pré-temporada pro São Paulo, pode ser pro Flamengo, pro Palmeiras, de times que já vêm de alguns títulos, vêm de situação melhores. Pra nós não é pré-temporada, né? O Rogério, ele defende a continuidade, né, do trabalho, que o técnico tem muito pouco tempo aqui no Brasil. Então, Rogério, você continuou para isso. O seu trabalho ele já está em andamento. Nós não podemos que você chegue agora no começo do ano e fale, era tudo que eu te resetou do ano passado, da temporada passada. Não, você continuou aí pela continuidade do trabalho. Então não tem São Paulo agora começando. Já é o seu trabalho, é o mesmo trabalho. Você não continuou para isso? Mudaram algumas peças, tiveram entradas e saídas, beleza. Mas o trabalho é o mesmo, não é a continuidade que você queria. Então, infelizmente, para o São Paulo isso não é pré-temporada. Você está correndo contra o tempo para fazer esse time jogar bola. Não falo nem tanto pelos resultados ruins que você teve no ano passado, que você tem. Nós estamos correndo contra o tempo para a formação do time, para coerência tática, técnica, entrosamento, bom futebol. O bom futebol que vai nos resultar. Nós estamos esperando bom futebol da sua parte. Tá, isso é pra mim. Não é igual você chega e fala na coletiva que o torcedor, se ganhou, tá tudo bem, se perde, tá tudo mal. Não. Nós queremos ver um bom futebol, um trabalho coerente da sua parte. Muito feliz pela vitória da Portuguesa. Tivemos 2 destaques principais, né? Desse jogo que nós vamos conversar bastante aqui. Um deles é o Juliano Galopo. Muito feliz, né, pelos 2 gols do Galopo, mas assim. Não é engraçado, gente. Não é engraçado, não é legal. Não é legal o que está acontecendo. Nós estamos distraídos, algumas pessoas, né? Estamos distraídos pelo que está acontecendo com o Galopo, porque ele fez gol e tal, mas o Galopo é banco. Galopo é banco do São Paulo. Eu já falei aqui antes pra vocês. Isso me desanima demais, gente, porque eu já falei isso aqui pra vocês antes, né? Logo quando o Galo tava chegando, chegaram 2 argentinos mais ou menos do mesmo perfil no futebol brasileiro. Um chegou pro São Paulo, o outro chegou pro Corinthians. Chegou o Galopo no São Paulo e o Fausto Vera. Um joga num time. Um joga, um tem moral e o outro não tem sequência nenhuma. Agora que ele entrou de centroavante, pra mim, o São Paulo conseguiu ganhar porque a Portuguesa
é difícil tirar os méritos assim, e é muito feliz com essa vitória. É claro, vitória sempre agrada a gente. Mas a Portuguesa a gente tem que admitir que é um time muito frágil. E a gente percebe que o Galopo não tem sequência, não tem continuidade. O Galopo jogou ontem de centroavante, a verdade seja dita, gente. Galopo jogou ontem de centroavante porque ele estava poupando o Caleri, ele precisava de um... Já é absurda, é estapafúrdia a ideia do Galopo. Pra mim ele consegue desempenhar um bom futebol porque o Galopo é bom de bola. Só jogou ontem porque tava ali, o Caleri tava sendo poupado, imaginamos, né? Tava sendo poupado pro Clássico, então jogou o Galopo. Mas ele falou também na coletiva que... Ele falou, eu sei, pelo menos ele admitiu, ele falou, eu sei que o Galopo rende fora da área, rende muito mais em outras posições, só que eu já tenho esses jogadores que rendem mais que o Galopo em outras posições. Nós nunca vamos poder provar isso, nós nunca vamos poder rebater isso do Rogério Ceni, mas para mim o Galopo ele rende mais que muitos jogadores da posição dele que ele entende que ele entende ali que rendem mais que o Galopo. Exemplo, não quero ser o negativão, ser o crítico, mas para mim eu preferiria o Galopo do que o Rodrigo Nestor. Exemplo, eu arriscaria um Galopo de segundo volante ou de um meio atacante, por exemplo, no lugar do Rodrigo Nestor. O Pablo Maia, que eu defendo demais, né? Já tô ficando sem. Pablo Maia não vem jogando um bom futebol nesse ano. Eu defendo o Pablo Maia e muitos de vocês te digo que o Pablo Maia é ruim, o Pablo Maia não tá servindo. Concordo que tem Luan, tem Exxon Mendes, tem Gabriel Neves, tem até mesmo o Galopo, né? Se for fazer um primeiro. Mas não precisa improvisar primeiro volante, nós temos muitos primeiros volantes. Nestor e Pablo Maia claramente não estão funcionando da forma como nós esperávamos. Então, pra mim, de novo, gente, por mais que foi uma vitória, é muito importante, estou muito feliz, mas, de novo, convicções erradas, ultrapassadas não, né? Ultrapassadas não, mas convicções erradas do Rogério Ceni em relação a alguns jogadores, principalmente contra o Juliano Galopo. Pra mim, ele é a mesma pegada do Fausto Vera. Só que um joga, né? Aqui o outro não tem sequência. Quando entra de falso 9, centroavante, sei lá, improvisado. O técnico já fala que ele não vai jogar de titular na dele, né? Seja de primeiro volante, ou segundo volante, ou meio atacante ali pro meio, né? Um esquema armado para ele no meio. Então isso me desanima. Por mais que tenha sido uma vitória, mas é a Portuguesa, começo do Campeonato Paulista, legal, feliz, o Morumbi, uma energia sensacional. Mas essas coisas no trabalho do Rogério Ceni me desanimam demais. Rogério Ceni citou o Marcos Paulo, que para mim seria um dos titulares também desse São Paulo aí. E é assim, gente. Ele falou que o Marcos Paulo ele precisa ganhar ritmo. Precisa ganhar ritmo, precisa de intensidade para jogar. Então, com essa coletiva dele, nós já sabemos que o Galopo ele é um banco mesmo, um cara que todo mundo queria ver jogando de titular. Gente, o Galopo pode dar super errado no São Paulo. Todo mundo queria ver uma sequência de 5, 7 jogos do Juliano Galopo. Marcos Paulo, para mim, é um cara muito habilidoso. Ele, pelo menos, admitiu que o Marcos Paulo poderia ser esse 10. Eu não acho de 10, tá? Eu colocaria o Marcos Paulo bem à frente, né? Bem de segundo atacante ou de ponta, no suporte pro Caleri. Um cara que sabe jogar bola já no suporte pro Caleri. E aí ele falou, já deixou claro que o Marcos Paulo não vai jogar. A gente entende com essas coletivas, com as coisas que ele fala, que o Marcos Paulo é o nome da vez, né? É o novo Benítez, é o novo, talvez, André Anderson. Talvez um Patrick que fez o que fez, teve que jogar de atacante e provar muito a sua titularidade. Rigoni, talvez seja o próximo Rigoni que não vai ter chance, se jogar vai jogar uma vez ou outra. Não vai fazer um trabalho para esse jogador. Então essas coisas me desanimam demais. E aí a gente coloca Galopo e Marcos Paulo, nomes assim, nomes fáceis, confortáveis a gente falar, que talvez não sejam aqueles preferidos do Rogério Ceni e que a torcida em uníssono, no máximo, pede para ver um pouco mais, né? E aí isso me incomoda um pouco porque dá pra ver que o trabalho do Rogério Ceni com alguns jogadores é completamente diferente. O David, que tá jogando melhor do que eu esperava, né? Acho que pra todo mundo tá fazendo boas partidas. Eu achava ele muito mais limitado do que ele aparenta ser. Mas o David ele tá fazendo uma boas partidas, só que a gente sabe, a gente percebe que a condição do David talvez seja muito mais favorável do que para outros jogadores. É essa a minha grande crítica pro Rogério Ceni, acho que é a grande crítica de vocês também nesse caso. O David chegou, não precisou nem treinar. Alguns jogadores que nós entendemos que o Rogério diz não gostar, ele fala, precisa de ritmo, precisa de adaptação e tal, precisa ver, não sei o que, não. Ele precisa de intensidade, esse precisa de intensidade e tal. O David chegou jogando. O David sabe que se errar, se fizer uma partida horrorosa, exemplo,
Não fez ainda, mas se ele não jogar nada, fizer uma partida horrorosa, errar tudo, ele sabe que no próximo jogo ele é titular. Absoluto, não importa da forma como ele treina. E o Galopo, exemplo, Galopo, Marcos Paulo, a gente sabe que estão completamente escanteados. São jogadores que ele meramente. São jogadores que ele meramente vai usar. E então, pra mim, a condição que o David, Nestor, Sara, Igor Gomes, Léo Pelé, alguns jogadores aqui, né, que a gente sabe, entra numa condição muito mais favorável, numa condição muito mais tranquila, muito mais fácil de você desempenhar futebol do que outros. Essa é a minha grande crítica pro Rogério Ceni. E aí ele fala do Marcos Paulo, alguns jogadores ele fala, não, esse falta intensidade, esse não, igual o Luan. Luan, ele tem que ver o físico dele lá. Quão intenso é o Rodrigo Nestor, Rogério? A gente vê que o Rodrigo Nestor ele é um jogador meramente ágil. Que talvez eu não vejo intensidade nenhuma. Pra mim, intensidade são boas jogadas, tá? Mas quanto rende o Rodrigo Nestor nesse seu esquema de intensidade, de movimentação? O quão isso é benéfico para o São Paulo? Quais são os resultados positivos que o Rodrigo Nestor traz? Ele pode até ser. Talvez, nós nunca vamos saber que o treino é fechado, mas talvez ele até seja mais ágil, mais rápido do que o Marcos Paulo. Mas isso influencia no resultado final? Não seria melhor testar o Marcos Paulo durante 4, 5 jogos? Porque o Galopo é rápido, é ágil, e pra você tem jogadores de outra função que são melhores que o Galopo. Você falou isso na coletiva. Então o Galopo, talvez a única chance que ele tem nesse time é sendo o banco do Caleri mesmo, que em uma posição inventada, pra mim, estapafúrdia, absurda, que deu certo porque seria contra a Portuguesa. Então a minha grande crítica, a minha pergunta, Rogério, é qual que é essa intensidade? Porque o Luan não tem. Luan, acho que todo mundo queria ver o Luan de primeiro volante nesse time, porque é um cara que desarma. E qual que é a intensidade de jogadores, exemplo, de Sara, Igor Gomes e Nestor? Quais são os resultados positivos que essa intensidade, que essa movimentação do Nestor traz para o São Paulo, para ele colocar no banco? Exemplo, um cara do nível do Marcos Paulo, que todo mundo sabe que é um cara técnico, um cara que tem nada uma experiência de Europa e era do Atlético de Madrid. Até quando os jogadores que chegam no São Paulo não serão testados, não serão meramente colocados para jogar? Essa é a minha pergunta para vocês.